Olá, pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Estamos aqui hoje com Maria Carmen Pereira, MC Pereira. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento. Pessoal, hoje teremos um programa diferente. Eu vou pedir a Maria Pereira que esclareça a ideia que tivemos. E o tema hoje é o esoterismo deu destino de Júpiter, do filme aí que estava há pouco nos cinemas. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda ao programa Despertos. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. E hoje, realmente, vamos fazer uma coisinha diferente, um formato novo, descontraído, para poder abordar grandes temas inseridos nesse incrível filme. Vamos abordar outros filmes assim também. No caso de hoje, é a parte esotérica, toda envolvendo o Júpiter Ascending, ou o famoso Destino de Júpiter, que é o tema em português, né? Bem, Maria, faça um resumo do filme para quem não assistiu ainda e para quem assistiu entender o que iremos apresentar. Perfeito. Então é assim, esse filme chegou aos cinemas em fevereiro de 2015, criado pelos mesmos irmãos Lana e Andrew Wachowski, que são cineastas, produtores e roteiristas da trilogia Matrix ou Matrix, com o Keanu Reeves, que ficou tão famoso, o outro que ficou bastante famoso também, o Cloud Atlas, com o Tom Hanks, o V de Vingança, que o pessoal gostou muito da máscara, né? Que ficam sempre usando aí na rua, em momentos de passeatas digamos, reivindicações, entre outros filmes que eles têm muitos famosos. Então, conhecidos como os Wachowskis, e eu os acho incríveis, eles apresentam uma grande influência da vida extraterrestre na Terra, nos seus trabalhos, né? Apresentando ideias que chocam religiosos e grupos de poder. Pode ver que esse filme, Destino de Júpiter, teve uma grande oposição da mídia paga, embora seja, na minha opinião, uma obra de arte de ficção científica. Pois eles não apenas informam muitas verdades no que tange a criação dos humanos em si, como foco o controle que os tipo reptilianos exercem sobre nós. Então, entretanto, o que a gente tem a dizer é que o mais importante de tudo é a lição que se aprende ao assisti-lo. Temos dentro de nós o poder suficiente para vencer qualquer jugo, quando entendemos que todos somos Júpiter Ascending, ou melhor dizendo, a ascensão em Júpiter, que Júpiter é a moça, é a personagem principal que tem o mesmo nome do planeta que a gente vai ver a história. Então, o correto título do filme, se tivesse sido traduzido ao pé da letra, seria realmente a Ascensão em Júpiter, ou Júpiter em Ascensão, né? O destino de Júpiter utiliza-se de várias teorias. Uma explicação para a origem dos Illuminati, a facção reptiliana maligna na Terra. Esses Illuminati são os Illuminatis inversores e não os Illuminatis originais, como eu vou dar uma explicadinha rápida aqui. Fala da teoria da panspermia, fala do transhumanismo, fala um pouco da teoria dos astronautas antigos, fala da singularidade de Ray Kurzweil, a maior mente científica da atualidade, entre outras, né? Que, para não né, nós não vamos ter tempo para falar de tudo isso, algumas dessas partes eu vou dar umas pinceladas para a gente poder abordar. Então, completamente desconhecidos, né, dos humanos da Terra, a história, né, que conta no Júpiter Ascending é que a vida nesse planeta, em um incontável número de outros, ela foi semeada por famílias de extraterrestres que lidam com o tema sob um ângulo totalmente comercial, já que plantam civilizações de humanos geneticamente ligados a eles para, no momento certo da maturação da civilização, quando o planeta está superpovoado, serem colhidos como se fossem plantações ou como se fossem gado. Sobre estado de coma induzido, eles são retirados do planeta e retira-se deles, extrai-se deles
uma substância, uma seiva a partir do seu DNA, composta por um nome que eles deram no filme, Regen XE, que é Regen XE, uma espécie de elixir da vida eterna. Então, no filme, esse Regen XE mais puro é o tipo que os Abraxas, a casa dos Abraxas, às vezes eles pronunciam Abrasax, né, independente da pronúncia, mas aqui em português nós vamos falar Abraxas, Abraxas, e é o maior produtor do universo e é o que faz o componente mais puro, tal e qual o nome da principal família do maior império nesse ramo comercial galáctico, né? Então, esse perfil representa um paralelo às drogas químicas em nosso mundo hoje, né? A gente fala hoje em cocaína mais pura, né? Em drogas mais puras, e eles falam do Regen EX como se fosse uma droga, embora, na verdade, o objetivo dele é o elixir da longa vida. Então, vamos pensar assim, igualmente existe contrabando do elixir da longa vida no universo, tal qual existe um contrabando das drogas químicas aqui na Terra. Então, quando a matriarca da casa dos Abraxas é morta, diga-se, de fato, assassinada pelo seu filho Balém, esse mesmo Titus e Calic, né, esse que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, é esse mesmo, é o Balém. No meio está o Titus e à direita está a Calic. Então, esses são os 3 filhos que estão envolvidos no assassinato da mãe e quem executou isso foi o Balém, né? Mas eles sabem, eles fazem de conta que não estão sabendo. Porque eles fizeram o quê? Eles assassinaram a mãe para se apoderar da terra, que era o bem mais precioso, onde tinha a maior plantação no momento, para retirar digamos, o elixir da vida dali, através da eliminação da vida dessas pessoas. Então, eles acabam declarando uma guerra entre eles, velada, competindo para tornar a sua parte da herança a mais economicamente poderosa, mas aí, de repente, uma nova herdeira é revelada, atrapalhando os planos desses 3 irmãos. Essa herdeira é chamada no filme de Jupiter Jones, que é quem faz o papel é a Mila Kunis, uma imigrante de origem russa. A Mila Kunis, de fato, ela é russa, né? Então colocaram a pessoa certa no papel. Então colocaram uma russa para fazer o papel de russa. Então a Mila Kunis faz o papel de uma russa que vive nos Estados Unidos com sua família, nasce com a mesma marca genética da matriarca dos Abraxas assassinada. Então seu corpo e trejeitos, eles são idênticos à mãe dos Abraxas, dessa família, digamos, tão terna, né? E o fato trata de uma reencarnação. Então, não somente fisicamente igual, mas a mesma alma, supostamente, é o que o filme mostra, está encarnada, tal e qual é considerado no mundo budista do Tibete. Maria, como é feita a busca pelo menino que será o novo Dalai Lama? Eu coloquei aí as imagens, né? Como é que se faz? Então, ao morrer um Dalai Lama, inicia-se a busca por um novo, ou melhor, o reconhecimento da mesma alma que reencarne um corpo pouco tempo depois. Nesse caso dos budistas, ele não necessariamente tem que ter as mesmas características físicas. Então, para o budismo tibetano, a busca é por alguma criança que saiba responder com precisão as perguntas sobre os mistérios que lhe serão feitos. Para não dar spoiler, né? Muito grave, caso os que não viram o filme nos escutem agora, eu vou revelar apenas algumas partes esotéricas e o mínimo possível da trama em si. Assim eu continuo por aqui, né? Então a bela Júpiter, que está sendo abraçada pelo seu galã, aliás, diga-se passagem, que galã, Ave Maria, né? Ele tem essas asinhas, são asas mecatrônicas, elas não são naturais, mas ele é uma mistura de humano híbrido, que eu vou explicar já já. Então, ela é a ascendente ao trono de Júpiter e ela tem que recuperar o seu título, né, que é o título de rainha ou imperatriz do universo. Ela, para não ser morta pelos irmãos novamente que descobrem a sua existência, ela é salva pelo esse rapaz com asinhas chamado Kane Wise. Então, Kane de cão, né, e Wise de sábio. É o nome que eles jogaram, né? Note o personagem, né? Vivido pelo Channing Tatum, que é o ator principal.
um guerreiro resultado de uma manipulação genética de seres parecidos com lobos e humanos, humanoides do universo, remetendo para uma ideia angélica, né? Mas anjos que lutam, cujas asas são, como eu falei, mecatrônicas, são robóticas. Kane tem que proteger especialmente de Balen, que é o fantástico ator Eddie Redmayne, e porque se ela assumir o trono, ele perde a terra e perde a capacidade de fazer a colheita no planeta, que trará, digamos, o maior lucro para a família, para o império dos Abraxas e para o que eles chamam de indústria, né? Então, a ideia é que eles vão assassiná-la de qualquer forma. Nossa, mas é muito interessante, São todos muito né, ternos, Maria? Maria, muito carinhosos essa família. é verdade. Maria, você mencionou a panspermia. Descreva esse significado. Ok, no século V a.C., o filósofo grego Anaxágoras, entre outros, diziam que toda a vida do universo começou em um único local, espalhando-se pelo firmamento, chamando, assim, a teoria, surgiu a ideia da panspermia. Mas foi Francis Crick, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de 62 pelo descobrimento da estrutura do DNA humano, que haveria de fazer a declaração mais bombástica no meio científico, né? Simplesmente atônito perante a complexidade da vida, que ele descobriu aquele sistema do DNA humano, ele defendeu várias vezes e por escrito a opinião de que os problemas advindos da crença na origem da vida como um produto do acaso eram tão grandes que deveríamos considerar a ideia de que alienígenas tenham enviado uma nave à Terra para semeá-la. E ele sugere não só a Terra, mas outros planetas, né? E ele publicou isso em revistas de journals científicos, por sinal. Então, no filme O Destino de Júpiter, a panspermia é realizada pelos Abraxas e outras famílias de humanos do universo, ou vou dizer, humanoides, que não são citadas, né? Então, o foco do filme é em cima dos Abraxas, o grande império do universo, aplicando-se uma marca genética ou a do família em si, da marca Abraxas, que é o foco do filme, em espécies primitivas que recebem tal informação genética, alterando o seu processo evolutivo e fazendo semelhantes a Deus. Segundo o filme, a vida humanoide se originou em um planeta específico chamado Horus, e uma clara alusão ao mundo dos Illuminati e ao olho de Horus, aquele olho que tudo vê. E depois se espalhou para vários, como no caso de Júpiter e a Terra. Então, o perfil desses humanos de Júpiter é mais equivalente ao simbolismo de Saturno, negativo e maligno. Então, após Kane Wise salvar Júpiter Jones de ser morta por seres similares aos Greys, que vocês estão vendo na tela agora, não são exatamente Greys, mas eles são bem parecidinhos, eu diria até que bem feinhos, né? Enviados por Balen, ele a leva até Júpiter para reclamar seu título na realeza, rainha do universo, e o seu direito à Terra, porque ela era a dona da Terra, essa é a parte que ela tinha por direito até na sua herança. O tal Balém, ardiloso e malvado, me recorda alguém da Bíblia. Seria o Balaão? Exato, a antagonista do filme, ele, né, remete para Balaão em inglês, que em português seria Balaão, números 22. Balaão é um personagem do livro dos Números, quarto livro da Torá. Balaão foi o profeta a quem Balaque deu instruções para amaldiçoar o povo de Israel em Note. Para os místicos hebreus, desprovidos das vestes restritivas da religião, eles não entendem o tal povo escolhido da Torá como um grupo específico da terra, e sim como toda a humanidade. Assim, Balém veio para amaldiçoar toda a humanidade. Maria, voltemos ao conceito filosófico sobre o renascimento da mesma alma, que no filme acontece com Júpiter Jones e está relacionado com o implante genético. No caso desse filme, é mostrado que a reencarnação pode ser dada baseada na mesma informação genética, mas agora a alma expressa uma maior elevação. Se ela foi a mãe de Balém e da Casa dos Abraxas, esta encarnação na Terra é uma versão melhorada
expressando a verdadeira nobreza pela personalidade apresentada e não por ser detentora de um título. E afinal, o que as abelhas têm a ver com isso? Isso é muito bem observado, Cris, a questão das abelhas, inclusive, né? O símbolo das abelhas é usado por diversas casas reais aqui nesta terra, né? Interessantemente, uma provável alusão à linhagem real, algo que tem a ver com a expansão e passagem do DNA original, daí as abelhas fazendo a panspermia, polinizando. E no filme elas fazem mais do que isso, elas estão conectadas por ressonância à casa da Brachus, por isso que a Jupiter Jones, quando chega à casa de um personagem do filme, que eu não vou ficar tirando a graça, as abelhas vão em volta dela e ela faz movimentos com os braços e as abelhas a obedecem, né? Mas nesse caso, essa personalidade adquirida na Terra, que é representada por Jupiter Jones, é a de um ser nobre, considerando a nova personalidade da recentemente encarnada. É um upgrade da mãe da família dos Abrachos, mas como vocês verão no filme, quem não viu ainda, na verdade, ela foi assassinada porque no final da vida ela já se deu conta de que aquilo lá não estava certo. Né? E ela se revoltou contra. Igualzinho acontece com o mundo Illuminati. Se você for contra, né? Você é eliminado, né? Não só, né? Aviões caem, aquelas coisas todas que a gente já sabe que ocorre aqui no Brasil também, né? Como ela não se lembra da vida passada, ela expressa o que a gente chama de uma nova chance nessa nova vida. Uma conexão mais ligada à fonte divina, desprovida de ego. Jupiter Jones é uma moça realmente desprovida de ego. Por isso, ela era uma simples trabalhadora na Terra que trabalhava para poder viver com o mínimo, mas note, explorada, né? Como todas as mulheres da família dela, pelos homens da mesma. Esse é um aspecto que passa desapercebido para muitos no filme. O que o filme mostra com isso? Ele mostra a falta de equilíbrio no balanço da energia masculina e feminina na Terra, nesta Terra, típica de um processo instalado de plena dominação. Por isso ainda somos dominados, porque a energia da dominação e julgo faz parte desta terra ainda. A energia feminina tem que ser aumentada. Quando equilibrarmos a energia das polaridades masculinas e femininas, integrando-as, não mais seremos dominados por outros, pois não espelharemos mais a realidade do que fazemos aqui e não teremos o espelho de lá fora alguém dominando a nós mesmos, dentro para fora, né? Então, lembro que o que se vê lá fora é um espelho do que temos aqui dentro, novamente. Com certeza, Maria. Então, essa é a mesma filosofia dos Filhos da Luz? Sim, a ideia do filme pode ter vindo do conceito tido pelos sacerdotes druidas da antiga ilha da Bretanha, similarmente aos líderes essênios da comunidade de Qumran, que se consideravam filhos da luz. Isso foi mais tarde aproveitado para constituir a história de Jesus Cristo, né? Aquela história mítica que sabemos que historicamente não procede daquela maneira, que ela foi aproveitada de povos muito anteriores e de origens anteriores a ele, né? Então, esse processo ele teria suprido a comunidade com um fluxo de almas reencarnadas, permitindo-lhes acreditar, no caso dos essênios, que seus líderes estivessem transcendendo suas curtas vidas. Então, certos indivíduos-chave seriam considerados imortais, como resultado dessa habilidade em voltar com o seu conhecimento de ciência para liderar o povo nas adversidades, em uma melhor versão do que haviam sido no passado. Veja de onde saiu a ideia de Jupiter Jones. Ela é uma melhor versão do que ela era, né, na versão Abrachas. Então, provavelmente, no caso dessa civilização que estamos falando, da Bretanha e dos essênios, as crianças assumiriam o nome das pessoas falecidas que elas julgavam ser seu precursor e suas vidas seriam estruturadas como uma continuação da existência anterior. Essa crença pode explicar as longas vidas conferidas aos antigos reis das lendas sumerianas e aos personagens do Velho Testamento. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, fulano, um personagem histórico, era o outro que também foi o outro. Provavelmente podem ter sido encarnações e versões físicas
de uma mesma alma. É um conceito filosófico aqui colocado que no filme também é aproveitado. Então, esse conceito é usado ainda hoje, né? Por exemplo, ao morrer o Dalai Lama do Tibete, uma busca dirigida no sentido de encontrar a criança que o seu imediato renascimento. Dessa forma, seus seguidores acreditam que um só homem os governa durante muitas gerações. E mais tarde descobrimos que até a religião oriental pode ter uma conexão histórica com esse outro sítio que está na imagem, que é o sítio de Newgrange. Newgrange é uma tumba do conjunto arqueológico do Vale de Boyne, no condado de Meath, na Irlanda, um dos mais famosos sítios pré-históricos do mundo e o mais famoso da Irlanda, datado de 3200 a.C. Essa crença dos povos nórdicos de Newgrange foi transmitida aos povos fenícios, com quem eles tinham comércio, e destes aos judeus. Os judeus foram um povo que surgiu de dentro da casta dos fenícios. Então, na época, os fenícios se dividiam em duas classes: os ricos, moradores das regiões litorâneas, e os pobres, moradores das montanhas. Devido às dificuldades de vida, esses moradores das montanhas migraram para o Egito, de onde retornaram muito tempo depois, expulsos, devido a terem conspirado a favor dos Hicsos. Aliás, os judeus assim se formaram com esse perfil de fortes conspiradores e constantemente eram expulsos de locais onde eles conspiravam contra, né? Maria, qual é o conceito filosófico alquímico presente no Destino de Júpiter? A Bella Jupiter Jones fica sabendo que a origem da civilização humanoide se deu no planeta Horus, levando a lembrar o ovo primordial alquímico, pelo som Horus, né? Se você tirar o H. Também remetendo para a simbologia Illuminati, devido ao famoso símbolo olho de Horus com H. Então, nesse presente momento, eu vou explorar a simbologia alquímica. A palavra alquimia ela é derivada do francês alchimie e oriunda da raiz arábica alquimia, que significa a arte da transformação. Então, no coração da alquimia está a mágica arte da transmutação. Entretanto, os humanos têm sido artistas da magia da transmutação desde a origem dos tempos, transmutando matéria em calor e luz através do uso do fogo, sob demanda, ou transmutando uma pedra em uma ponta de lança. Isso também é transmutar. Pele de animais em couro para roupas, venenos de cobra em antídotos e poções para cura de doenças, transmutando a força do movimento das águas em calor e energia mecânica. De fato, podemos dizer que a mais primária arte de todos os humanos, né, essa mesma alquimia, independente da cultura, está independente da cultura e da região habitada, é realmente uma arte de transmutação. Esse soro que vocês veem o Baleem levantando no momento do filme, assim, bem, né, de bastante importância, ele olhando na sua nave, indo em direção a Júpiter, ele está se banhando no soro feito com, imagine você, uma garrafinha de mais ou menos de 200 ml, leva 200 pessoas, 200 humanos mortos para criar aquela garrafinha. Imagina quantos milhões de pessoas estão nessa piscina do soro, do Regente X, que ele está tomando o seu banho, levantando-se rejuvenescido. Então, esse soro dos abraxas, ele é o gerador de uma transmutação, de uma regeneração de vida, da parte biológica. Ele é um elixir da juventude, é uma pedra filosofal que os mantém sempre jovens e ativos. E a que preço, né? E a que preço, né? Maria, e o tal ovo alquímico? O ovo filosófico, né? Ele pode ser traduzido como ovo filosófico e ovo alquímico, e é o principal vaso utilizado nas operações alquímicas. Durante os processos alquímicos, a matéria hermeticamente selada no ovo é colocada sob uma morte simbólica e renascimento. Quando o ovo ele é quebrado, uma nova substância mística emerge, considerada um elixir, que prolonga a vida, além de atuar como um catalisador que melhora tudo que entra em contato. É bem a ideia desse elixir do filme, né?
Essa substância, que foi chamada de pedra filosofal, ou às vezes embrião dourado, ele poderia transformar um metal em ouro e transformar uma pessoa normal em um iluminado e mantê-lo jovem e vivo para toda a eternidade. Daí veio toda a ideia desse elixir da juventude do filme. Mas a que preço? De novo a frase, eu vou sempre dizer isso, né? O conceito do embrião dourado é único e ainda mais misterioso, e, portanto, era muito difícil para os antigos classificarem e descreverem em termos normais o que ele representava. Por exemplo, eles ficavam assim, tratava-se de uma pedra, que chamavam ela de pedra filosofal, ou tratava-se de uma planta da qual se extraíam substâncias e se tomava um líquido que gerava os seus efeitos. O ovo dourado é também muito sagrado e frequentemente descrito com outros nomes, como o Sol da Terra, o Sol central, no centro da Terra, aquele Sol que o pessoal fala que a Terra é oca e tem um Sol central. Então, é até chamado de o Sol Negro, né? O nome dos meus livros. Existe um cogumelo dourado que foi chamado de soma, palavra em sânscrito que significa néctar da consciência, com o qual se preparava uma bebida na antiguidade e ainda hoje alguns assim o fazem, né? Quando esse cogumelo desenvolve sua forma final, ele gera duas partes arredondadas, a parte superior lembrando o Sol e a inferior lembrando a Lua. Daí as imagens em gravuras sobre alquimia que você tem aí na tela, de Hermes Trismegisto segurando um ovo primordial em uma mão e apontando para o Sol e a Lua conectados, tendo o Sol acima e a Lua abaixo. Então, é uma ideia também do Sol negro, né? Porque é o eclipse do Sol feito pela Lua, é também a ideia do equilíbrio das duas energias, a espiritual e a psíquica da Terra, para que você tenha um momento onde você descubra quem você é, né? Então, é um pouquinho da filosofia do que está aí, que é o caso da Jupiter Jones, que ela teve um eclipse, né, onde ela precisou descobrir quem ela era, o despertar de quem eu sou, né, que ela não tinha a menor ideia. Então, a bebida preparada com esses cogumelos levava ao contato com o divino, devido à presença do alcaloide chamado muscarina. Daí a origem do conceito, fonte da juventude, água da vida, elixir da juventude e aí por diante. Todos oriundos desse ovo primordial alquímico, ou seja, conectar-se com a fonte original nos dará a vida eterna, pelo menos filosoficamente falando, né? Pois é. Existe alguma fundamentação que possa ter sido usado pelos irmãos Wachowski para criar a ideia da linhagem dos humanos da Terra, ainda de Júpiter, ou pelo menos tendo uma conexão com Júpiter? Sim, e o nosso DNA, né? Nossa dupla hélice com degraus, que as bases nitrogenadas, elas são dispostas como se fossem degraus. A escada de Jacó, as correntes de Júpiter. Vamos caminhar nessa direção e eu creio que eles usaram uma mitologia, um esoterismo muito bonito aqui, né? E vamos avaliá-lo. Então, o conto mítico sobre a escada de Jacó, encontrado na Bíblia, relata o processo alquímico para chegar a uma completa gnose, ou seja, iluminação. Em teoria, a escada simbólica, essa escada simbólica pela qual teremos que galgar se desejarmos alcançar o estado divino, ou seja, eu digo que é a ativação do DNA que nos levará ao estado divino. Outros dizem que é a ativação da Kundalini, que é a serpente da nossa coluna vertebral, que vai nos levar ao estado divino. Mas, de qualquer forma, estamos falando de uma ideia da escada de Jacó, os dois pilares e os degraus que lembram exatamente a estrutura do DNA. E, para chegar nisso, o principal é necessário purificar nossos pensamentos, hábitos e ações até atingir o processo final da nossa ascensão, ao ativar todos os nossos 7 sentidos e as partes inativas do DNA, que é o que vem acontecendo, né, com as novas gerações que estão nascendo. Homero, o autor grego da Ilíada e da Odisseia, reverenciado por ser o maior de todos os antigos poetas gregos, descreveu a escada de Jacó como as correntes de Júpiter
caindo do céu para a terra. Então foi Homero, né, que foi o primeiro a dar essa ideia da escada de Jacó, dizendo uma interpretação para a escada, dizendo que eram as correntes de Júpiter caindo do céu para a terra. Por que ele chamou de Júpiter? É muito interessante, né? E o filme aproveitou isso, levando ao aumento da necessidade e seu significado simbólico. Albert Pike escreveu em sua obra Moral e Dogma o seguinte: a escada que leva à ascensão tem 7 degraus ou 7 níveis de consciência, podendo também ser entendido como 7 esferas representando os 7 planetas. Misterioso, né? Buscando maior entendimento sobre o que está por detrás do mistério das correntes de Júpiter, primeiramente é necessário entender a descrição do que aparece em Gênesis 28, 10 a 19. Então, o famoso poeta italiano da Idade Média, Dante, nos deixa mais dicas inseridas nas alegorias da Divina Comédia. Enquanto dormia, entre em contato com o chamado de Shining Eye de St. Lucy, que é uma tradução seria Santa Lúcia com olhos brilhantes, que o retira do vale para os portões do purgatório. A águia diz a ele que a justiça é uma obra de Deus e que não cabe aos homens. A águia, nesse caso, é o anjo ou o espírito. Uma alegoria ao planeta Júpiter, nome em latim do deus Zeus, ligado ao pássaro da humanidade. Lucy é Lúcifer, é o fósforo, do grego fósforos, que acende o nosso DNA, acendendo e ativando, lembrando ao homem quem ele realmente é. A pedra onde Jacó depositou a cabeça enquanto dormia e viu os anjos descendendo e ascendendo pela escada é o fósforo, que ativará o nosso DNA, a verdadeira pedra filosofal. Então, essa foi uma explicação bem ao estilo maçônico que eu aproveitei aqui e coloquei na alegoria do filme. Fantástico, né? Assim, é tanto conhecimento que eu fico aqui bebendo, né? De todos esses conhecimentos que a Maria presenteia a gente toda semana aí, né, pessoal? Bem, Maria, a Casa de Abraxas no filme poderia ser facilmente chamada de Casa do Olimpo, quando os deuses planejaram a guerra de Troia, levando o patético Paris tirar a princesa Helena de Menelaus. Os deuses dão a vida e atiram quando desejam. O que você acha disso? Pois é o que os falsos deuses gostam de fazer, porque tem os que se travestem de deuses, mas tem os falsos deuses, né? Então, para responder, vamos avaliar a questão Illuminati dentro de O Destino de Júpiter. O que ou quem são esses Illuminati originais, que são, na verdade, no filme, os inversores? Então, eu vou responder abordando a parte filosófica religiosa, gnóstica mesmo, posterior a uma vinda extraterrestre, de seres especiais que aqui estavam para nos dar conhecimento, nos oferecer a maçã na árvore do conhecimento, e por conta disso mesmo foram chamados de serpente do mal, pelos que não queriam que conhecêssemos da árvore da vida e da morte, do bem e do mal, das polaridades e assim, ao conhecermos isso, nós teríamos a chance de ser deuses como eles, mas esses não desejavam isso, né? Então, para compreender um pouco sobre esse tema, eu vou dar uma pincelada sobre a origem do grupo dos Iluminados, ou Illuminati da Grécia, foram chamados Illuminati, na verdade, só depois com a Roma antiga, o termo Illuminati é latim, então vamos chamá-los de os Iluminados da antiga Grécia, chamados de Iluminados ou Illuminati pitagóricos, que são os originais positivos, né? Então, em primeira mão, vamos delinear a religião e a filosofia da antiga e controversa sociedade secreta, conhecida como Illuminati originais, na qual o famoso sábio matemático e filósofo grego Pitágoras, por volta de 500 a.C., foi o seu primeiro grão-mestre. Somente muito depois, na Renascença na Alemanha, é que surgiu um outro grupo, os Illuminati da Baviera, liderados por Adam Weishaupt, um novo perfil que aqui já não cabe discutir, mas que já começa a ser, digamos, das duas polaridades. Tinha intenção positiva, mas também tinha algumas intenções negativas.
Então, quem estiver interessado no tema por completo, basta buscar um programa Despertos no canal YouTube, do YouTube chamado Kroon TV, Kroon TV, ou no meu canal, que é o Sol Negro 11, sob o título Os Illuminati, uma visão gnóstica e os Illuminati na Antiga Roma. Vai entender isso direitinho. Então, primeiro é bom definir o conceito fundamental dessa ordem. Eles, os que seguem mais fortemente os princípios originais e não os inversores, esses que estão na mídia, esses que estão no filme, né? Os originais se declaram uma antiga sociedade secreta que procura trazer uma nova ordem mundial sobre a velha ordem mundial ainda imperante. Então, os que falam na mídia, né, a nova ordem mundial, na verdade, eles estão falando sobre a velha ordem mundial, um domínio que existe desde antes dos tempos originais, né, oficiais aceitados pela história, e que eles vêm impetrando na humanidade com o mesmo perfil, que é um perfil de dominação e de castração. Então, esses são os falsos, que se julgam e vestem as roupas dos originais que eram positivos. Eu esclarecerei isso um pouquinho mais depois por causa do perfil do filme, né? E que ele deseja lembrar a cada um de nós, seres humanos, que trazemos Deus dentro de nós e que podemos nos tornar semelhante a Ele, expressando a plena divindade na raça humana. Maria, quem é então Deus para os Illuminatis? No lado gnóstico, os Illuminati, eles são nomeados mensageiros do verdadeiro Deus. Note bem, Abraxas. Abraxas é o nome do verdadeiro Deus e realmente eles consideram dentro da filosofia Illuminati positivo, originais, pitagóricos, Abraxas sendo o verdadeiro Deus, onde a missão declarada é reunir a humanidade com o verdadeiro Deus, que não mais existia, não mais deixando de existir um distanciamento entre o homem desperto e o estado divino, o estado de saber que ele é Deus. Então, eles usam a união entre o gnosticismo, a ciência, a física quântica, a matemática e todas as outras ciências para trazer um entendimento maior sobre essa essência única de unificação e manifestação do Deus em si, reconectando essa memória perdida no tempo e suprida pelas religiões abrâmicas, que é a inversão desse conhecimento e dessa possibilidade de se tornar igual e semelhante a Deus, que são as religiões abrâmicas, que é o cristianismo, judaísmo e o islamismo. Então, no filme, eles usam o termo Abraxas como negativo, e é interessante, é uma inversão do conceito original, a fonte original, Illuminati, com um perfil completamente positivo, que era o perfil dos Abraxas, seguidores de Abraxas, né? Mas tudo bem, como filme, esse é o único ponto que eu discuto no filme, o resto eu achei bastante pertinente, filosoficamente e esotericamente falando. Então, os antigos documentos do Illuminati declaram que a ordem foi fundada pelos iluminadores, os Fosters, de fósforo mesmo, os iluminadores, enviados por Abraxas, o verdadeiro Deus, para opor-se à maligna influência dos arcontes, seres reptilianos que servem o demiurgo, o falso e opressor Deus descrito no Antigo Testamento da Bíblia Católica e Torá Judaica. Os Fosters têm como missão prover à humanidade meios de escapar de suas armadilhas. Os antigos e originais membros da Illuminati, a quem os Fosters doaram o conhecimento da sua real natureza e divindade, eram homens místicos, filósofos e nômades. Somente após o século VI a.C. é que os Illuminati se fortaleceram, graças a Pitágoras, né? E ampliaram sua ordem, espalhando ciência e sabedoria filosófica através do trabalho de Pitágoras, então considerado, esse que eu falei, o primeiro grão-mestre. Já deu para entender porque os irmãos Vakovsky trocaram o conceito gnóstico do Deus dos Illuminati originais gregos, supostamente iluminadores da humanidade, para um conceito negativo, nomeando este nome como o da família de Balém, né? Esse foi, como eu falei, o único porém na simbologia apresentada, mas o resto está bastante interessante. Bom, isso bate com a visão do filme, né? Que mostra
que a humanidade da Terra e de outros planetas é controlada secretamente por uma poderosa raça de aliens, não visíveis para nós, que nos vigia, às vezes cuidando, outras vezes destruindo quando eles querem. Exato, né? E o filme foca em extraterrestres negativos que nos fizeram a sua imagem e semelhança, né? Nós somos seus filhos, né? Para que cresçamos e no momento da maturação sejamos abatidos. Dark, mas é uma coisa que, se você olhar bem para o mundo, faz sentido. Faz e muito, viu? Maria, você mencionou a colheita. Isso tudo tem a ver com vampirismo? Pois é, veja bem, essa colheita é criar o povo como se ele fosse um gado, né, para ser usado como um escravo, como um gado para ser abatido. Isso com certeza é um perfil de vampirismo. Então, similarmente ao conceito de vampirismo, os humanos de Júpiter no filme e da galáxia, eles sobrevivem ganhando mais tempo, né, vampirizando os de outros planetas, ganhando tempo, porque eles se utilizam dessa seiva extraída dos humanos de planetas de segunda classe, transformada em uma substância química comercializada. Uma visão Illuminati, esses da mídia, os inversores, os negativos, né, os arcontes reptilianos negativos, surge aqui. Os nobres podem se utilizar dos dispensáveis. A colheita é feita quando a povoação de planetas atinge a superpopulação. Ixi, nós estamos nessa fase agora. Veja essa teoria que eu vou explicar e como ela se encaixa no espírito de Balen, que é o personagem mais, digamos, maligno dos três irmãos, é o pior, se é que tem um pior ali, né? Mas ele é o que mais atua do filme, né? Então tem aí a teoria de Malthusiana, tá na tela. A teoria criada por Thomas Robert Malthus, de mais ou menos 1766 a 1834, que era um economista e demógrafo inglês, e que ganhou o nome de Malthusianismo, foi a primeira teoria populacional a relacionar o crescimento da população com a fome, afirmando a tendência do crescimento populacional em progressão geométrica e do crescimento da oferta de alimentos em progressão aritmética. Aqui a combinação do malthusianismo e o darwinismo social. O primeiro foi o pioneiro a pensar na necessidade de limitar o crescimento populacional, falando sobre os perigos da superpopulação e a devastação dos recursos naturais por conta disso. E então encontramos o elemento do darwinismo social inserido, considerando que certos seres sejam nada além de gado criado para o abate, de forma a permitir a perpetuação da elite dominante. Assim, a subclasse deve ser sacrificada em benefício das oligarquias. Isso é tão interessantemente real hoje no mundo. No trabalho de George Orwell, Animal Farm ou A Revolução dos Bichos, encontra-se essa referência com a frase: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Assim surge o animalismo. E Balin disse: eu irei colher aquele que planta, aquele planeta Terra, amanhã, antes que ela o tire de mim, né? Na verdade, foi a frase que ele falou no filme, né? Ele falou, porque ele ficou preocupado porque a Júpiter Jones tinha direito à Terra. Então ele disse: eu irei colher aquele planeta Terra amanhã, antes que ela o tire de mim. Ou seja, ele ia matar todo mundo na Terra, seguindo esse perfil, né, Illuminati, que trata os seres humanos como gado, né? Então, durante os séculos 18 e 19, houve um acentuado crescimento demográfico devido à consolidação do capitalismo e à Revolução Industrial, que proporcionou a elevação da produção de alimentos nos países em processo de industrialização, diminuindo a taxa de mortalidade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso fez com que os índices de crescimento da população subissem, provocando discussões que culminariam em diversas teorias sobre o crescimento populacional, destacando-se o malthusianismo. Pois é, Maria, relacione especificamente essa teoria ao filme. É uma alegoria, né, que a gente pode falar aqui, ele relacionada ao Balém, é a frase que ele profere. É a frase que a gente vai lembrar bem. Eu dou a vida e eu a
tiro. Lembrando o Robert Oppenheimer, um dos pais do projeto Manhattan e da bomba atômica, né? Julius Robert Oppenheimer foi um físico norte-americano. Ele dirigiu este projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. E ele disse, com uma carinha nada simpática, parecendo assim uma cara do Imperador do Mal de Star Wars: agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos, pois a vida é um ato de consumo. Ele gostava da bomba. Interessante isso. Então, você vê o Balen muito, digamos, inspirado personagem em Robert Oppenheimer. Né? Quando eu vi o filme, eu falei, localizei muito bem a quem ele se refere. Então, com isso, revela-se a visão psicopata do que se chama de Illuminati inversor, o falso Illuminati, aquele da mídia populista, uma visão distorcida quanto aos reais arquitetos de tamanho, poder e ato. Mas, porque são outros, né? São outros que estão por trás, muito mais poderosos. Mas vamos ao filme. Com estas frases, revela-se que a personalidade psicopata de Balen é muito similar à personalidade até do aquele também filme dos Wachowski, o agente Smith em Matrix, ou Matrix. Enquanto ele torturava Morpheus, ele estava mostrando a raça humana como um vírus que consome os recursos do planeta, né? O agente Smith diz isso para Morpheus, diz para ele que a raça humana era um vírus que consumiu os recursos do planeta tal e qual uma praga. Quer dizer que os irmãos Wachowski continuam falando, né? A mesma coisa, apontando para ideias Illuminati que querem diminuir a população na hora certa, só na hora da superpopulação. Para as indústrias abraxas, o único e mais valioso commodity não é o petróleo, no filme, né? Abraxas no filme. Não é o petróleo, derivados ou eletricidade, e sim o tempo. Entretanto, de alguma forma, a elite se torna o parasita, predador de vidas de menos valor para eles, no ponto de vista deles, para perpetuar e prolongar as suas, uma forma moderna de vampiros. Então, voltamos aqui à teoria de Malthus, caracteriza-se pelo grande pessimismo em relação ao crescimento populacional. Então, Malthus acreditava que o crescimento demográfico iria ultrapassar a capacidade produtiva da Terra, gerando fome e miséria. Segundo Malthus, as únicas formas de evitar que isso acontecesse seria, note bem, reduzindo a taxa de natalidade através da proibição de que casais muito jovens tivessem filhos, do controle da quantidade de filhos por família nos países pobres, do aumento do preço dos alimentos e da redução dos salários para forçar as populações mais pobres a ter menos filhos. E Malthus argumentava que a alta taxa de mortalidade e fecundidade seriam praticamente impossíveis de reduzir, uma vez que eram consequências de fatores fora do alcance da intervenção humana. Por isso, ele defendia que desastres como a fome, a epidemia e a guerra eram benéficas no sentido de serem um controle para o crescimento populacional. Será que vocês estão entendendo o status quo do mundo, onde estamos vivendo e onde se articulam esses processos constantemente? Dentre os que se opunham à teoria de Malthus, destacou-se Marie-Jean Nicolas de Caritat, que é o Marquês de Condorcet. Ele é de 1743, 1794 aproximadamente. Que vocês vão perceber o que é um Illuminati original positivo. Esse Marquês, né, normalmente se referia a ele como Nicolas de Condorcet. Ele era um filósofo matemático, note bem, isso é um Illuminati original, né? Ele é uma pessoa de estudo, é uma pessoa que geralmente está ligada à área de matemática, ciências exatas, por incrível que pareça. Então, ele é um filósofo e matemático francês. Ele acreditava que altas taxas de mortalidade e fecundidade registradas na época eram devido à ignorância, às superstições e ao preconceito que apenas as luzes da razão seriam capazes de reverter essa situação. E isso é uma frase Illuminati, iluminista original. Ele não vê o problema
por outro ângulo de visão, a não ser trazendo conhecimento, luz e informação para que as pessoas despertem e elas façam as coisas e não um estado opressor que as mate ou que as manipule. Deu para entender a diferença entre o Illuminati original e o Illuminati inversor? Então, Nicolas de Condorcet é um Illuminati iluminista original. Então, esse sim, ele tem um perfil verdadeiramente iluminista, ciência, matemática e razão. Falando de razão, conhecimento e consciência como forma de trazer soluções para a sociedade e para o mundo. Gente, é por isso que a educação está indo cada vez pior. É por isso que a televisão é cada vez mais pobre de conhecimento e informação. Porque através da falta do conhecimento, da informação, as pessoas com a ignorância são completamente dominadas, ok? Se você quer saber a diferença entre um Illuminati verdadeiro e um inversor, observe o discurso, encontrando essas palavras-chave que eu acabei de pronunciar. Mas eu vou repetir de novo. Razão, consciência, ciência, matemática, conhecimento, equilíbrio. Sua teoria, publicada entre 1793 e 1974, publicada por vários outros, né, se intitulava Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. E, ao contrário de Malthus, apresentava uma visão bastante positiva do progresso humano. Essas duas teorias em guerra representam a luta de Jupiter Jones e Kane Wise contra Balen irmãos. Certamente, a luta entre os Fosters e os Arcontes. De que lado você está? Agora Isso. assista ao filme e faça os comentários no vídeo que será postado no YouTube. É isso mesmo, Cris. De que lado você está? Do lado dos Fosters ou dos Arcontes, né? Então é isso que vai decidir a sua vida, é isso que vai decidir quem é você, é isso que vai decidir o que você vai fazer com o mundo. Consciência é a única saída e o filme mostra isso, despertando. Alguns despertos destroem esses impérios do mal, né? Então, como a gente já está bem estourado no tempo, eu vou deixar aqui os meus contatos. Quem quiser falar comigo, Maria Pereda ou MC Pereda, pode me encontrar através da página do livro www.solnegro.com.br, através do canal do YouTube, o Sol Negro 11, e mais comumente, mais facilmente, pela página do Facebook, basta digitar o Sol Negro tracinho livro. Obrigada a vocês, obrigada a Cris, obrigada a Gratidão, todos. Maria. Honra enorme estar contigo sempre. Maria já é remida do programa Despertos e teremos outras pautas, cada uma mais interessante que a outra, porque a Maria, na realidade, ela dá uma aula. Quem sabe ela não veio de outro lugar do universo, de outras paragens, para realmente, né, ser a senha para acordar muita gente aí. Gratidão, Maria. Uma honra Obrigada. estar contigo. Um beijo para Até o vocês. próximo Despertos, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.